Shalom, santos, shalom do avivamento. Queridos, a proporção que nós caminhamos aqui na terra, é necessário, como igreja, eleitos, embaixadores do reino de Deus, precisamos melhorar nossa condição de sermos representantes do reino de Deus. Olhamos e vemos que a igreja aqui no Brasil ela está sendo muito perseguida. Agora, a diferença da perseguição aqui no Brasil é que lá fora, como na Coreia do Norte, a perseguição ela é ferrenha. É o maior nível de perseguição que está contemplado nas redes sociais, na rede televisiva, na rede aberta. Entendeu? A Rússia também tem o seu índice de perseguição em alguns pontos. Países africanos, alguns deles também têm as áreas de grande perseguição, que envolve o rol muçulmano. Na Índia, o hinduísmo, o shintoísmo, o budismo, eles perseguem sim a fé cristã, entendeu? A fé em Cristo. E essas perseguições, elas são provenientes por causa da verdade, por causa do testemunho de Yeshua, o testemunho de Jesus. São as verdadeiras perseguições por uma causa que está incomodando eles. Agora, aqui no Brasil, a perseguição ela é bem sem vergonha. É uma perseguição picareta. É uma perseguição vagabunda e pilantra. Aí você vai entender por quê. Aqui no Brasil, a perseguição não é uma perseguição do nível como lá fora. Lá fora é porque estão dando testemunho a respeito de Jesus, pregando ou vivendo ou pregando, mantendo-se firme, não negando a fé. Mas aqui no Brasil, é a falta da pregação verdadeira a respeito de Jesus. Aqui a perseguição é pela falta de caráter e testemunho de muitos. Aqui a perseguição é pela falta de temor e respeito pelas coisas de Deus. Observe o contraste e a diferença da perseguição lá fora em alguns países para comparar com a perseguição vagabunda e pilantra que tem aqui no Brasil. A falta de caráter e a falta de temor e de respeito e testemunho pessoal a respeito de Jesus na vida da pessoa. É interessante que quando uma noiva ela é perseguida por causa da posição dela para com o noivo. Mas quando a noiva ela esquece de tratar bem o noivo, esquece de cuidar das núpcias, de todos os afazeres para com o noivo, quando ela esquece, a perseguição ela é muito mais vergonhosa, porque ela deixou de cumprir a tarefa principal de estar ao lado do noivo. Quando a noiva está realmente com o noivo, há uma perseguição? Sim, mas há uma proteção, porque o noivo irá fazer de tudo para protegê-la, para guardá-la, para prover para ela. Se ele é um noivo do estilo tipo um rei, um príncipe, ele vai preparar o exército para combater aquela situação. Agora, quando a perseguição vindo para aquela noiva é pela falta de cuidado, de atenção, falta de carisma, carinho, cuidados para com o noivo, quem é que vai defender aquela noiva? Nem o noivo vai poder mexer, porque ela está dando direito legal a uma sociedade perversa, maligna, tétrica e até diabólica a tocar. E toca de qualquer jeito, como se fosse quase uma bola de basquete, como se fosse uma bola de basquete de mão em mão, ou como uma bola de ping-pong, ou uma bola de tênis, um de um lado e o outro de outro, e a raquete dando uma sacada na bola, passando de uma raquete para outra, ou como se fosse uma bola de golfe,
aquele esporte praticado nos Estados Unidos. O camarada em pé, ele com espécie de um instrumento, que me foge agora a memória, o nome daquele instrumento, mas ele dá uma, vou chamar de tacada na bola, a bola na grama, ele dá uma tacada para que a bola caia no buraco. Eu não sei como é que chama aquela espécie. Se fosse na sinuca, era no chamado... cair no... Agora também esqueci o nome, perdão. Mas é isso. Você sabe, entendeu? A bola tem que cair naquele buraco. Agora imagine a tacada, vou chamar de tacada, mas o nome não é esse. A pessoa dá naquela bola e aquela bola tem que ultrapassar toda a grama, ultrapassar um rio ou um lago. E o buraco está lá à distância e o camarada, por golpe de vista e por ser um bom jogador. Imagine, só para você entender, a igreja aqui no Brasil, em sua grande maioria, muitos estão na mão de pessoas que estão fazendo da igreja ou de membros que compõem o corpo de Cristo, está fazendo da igreja como um objeto, jogada para um lado e para o outro. Agora, por quê? Pela legalidade ou pela falta de caráter e pela falta de testemunho. O caráter é algo que eu já disse em vídeos anteriores. É a pessoa andar realmente em Jesus Cristo. É a identidade em Jesus. É o caráter de Deus em nós, que manifesta através do fruto do Espírito, que só através do Espírito Santo, com a ajuda dele, poderemos produzir, manifestar esse fruto. Entendeu? Agora, o testemunho, que é a reputação, você deve fazer a sua parte. Por exemplo, comprar, pagar. Por exemplo, liberar perdão. Por exemplo, evitar brigas, contendas, bate-bocas. Por exemplo, evitar baixarias, palavrões. Evitar murro na cara, gritarias, risadas escandalosas do nível baixo, como se fosse uma prostituta nas esquinas para chamar atenção. A igreja de Cristo é a noiva, mas parece que tem uma outra igreja chamada prostituta. Você entende comigo? Vai entender um sistema que o diabo implantou no mundo, um sistema babilônico. É tanto que em Apocalipse fala da grande Babilônia. Que Babilônia é essa? É o império de Nabucodonosor? Não. É a grande Babilônia aí, é um sistema que o diabo implantou e um sistema que vai ser revigorado com força através do anticristo e do falso profeta. Não estou falando do espírito do anticristo e nem também do espírito do falso profeta, porque já está nesse planeta desde antes. Mas estou falando da pessoa figurada do anticristo e da pessoa figurada do falso profeta, que depois do arrebatamento da igreja, esses dois seres vão estar permeando a terra de forma sagaz, ou seja, com astúcia, e fugaz, com certa sabedoria sobrenatural das trevas. Mas as trevas têm sabedoria? Tem. Uma sabedoria não celestial, mas uma sabedoria terrena, carnal, irracional e altamente diabólica. Então você decide se vai querer dar testemunho, se vai querer produzir, Jesus em sua vida, porque eu quero. As perseguições devem ser lícitas, devem ser vindas através da minha pessoa, de você, caminhar na verdade, viver na verdade, sem precisar falar muito, mas através da nossa identidade em Jesus e comportamento, que é a nossa reputação ou testemunho pessoal em Jesus Cristo. Um forte abraço, eu espero que você esteja compreendendo cada vídeo e entender que o público aqui é que vale nascidos em Deus e os que não nasceram ainda, ok? Um forte abraço e seja inteligente. Shalom, shalom do avivamento.